Fala, Nação Azul! É hora do nosso bate-papo de todo final de semana, o momento do nosso... É o Flamengo pela frente. Com vários ingredientes, para esse duelo especial pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O torcedor cruzeirense estava de fato muito ansioso e já sabia desde o início. Não vai poder contar com Fagner, não vai poder contar com Lucas Romero. Fagner acho que está bem entregue à condição de titular para o William. O William tem feito boas apresentações, acredito ainda no potencial do William. A grande questão estava no substituto, ou ainda esteja ainda no substituto do Lucas Romero. E o Mateuzinho tem feito algumas apresentações interessantes, inclusive decidiu a vaga do Cruzeiro às quartas de final da Copa do Brasil diante da Chapecoense com gol, uma dedicação muito grande, mais do que isso, uma boa partida também no Mineirão, naquela sequência de 3 jogos que faz o Cruzeiro dentro de casa até esse duelo contra o Flamengo. Mas vai além disso a nossa discussão aqui hoje, vai além do que pode ser esse jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Afinal de contas, são vários os ingredientes que fazem esse jogo se tornar especial. Eu acho que o primeiro deles está no banco de reservas. E nem tanto pelo bom trabalho, aliás, bom não, excelente trabalho do técnico Arthur Jorge à frente do Cruzeiro, mesmo com o cobertor curto, tem ajeitado o elenco, dado oportunidade para os crias à toca e ainda assim consegue colocar o Cruzeiro competitivo em 3 competições, consegue essa classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, consegue uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, jogando bem, sem sofrer gols para a equipe da Chapecoense, e consegue trazer o Cruzeiro ainda competitivo, ou pelo menos bem distante da parte de baixo do Campeonato Brasileiro, ao contrário do que fez seu antecessor, o técnico Tite. Mas no banco de reservas não o trabalho desse português, o português cruzeirense, mas sim o português que deixou o Cruzeiro de uma forma não muito legal, vamos dizer assim, para não ficar ruim, não muito legal, do Leonardo Jardim, o que transforma esse jogo numa espécie de vingança, revanche, talvez vingança seja uma palavra forte, mas de uma revanche diante do seu ex-treinador. Afinal de contas, partiu dele, sem pressão, sem nenhum tipo de cobrança do seu torcedor ou da imprensa, que seja, a fatídica frase de que no Brasil só treinaria o Cruzeiro. O tempo passa e ele vai enfrentar o Cruzeiro, agora defendendo as cores do Flamengo. É claro que isso pesa para esse confronto, afinal de contas, o torcedor carrega mágoa por tudo que falou, disse o técnico Leonardo Jardim, repito, sem pressão nenhuma, sem nenhum pedido, nenhuma exigência do seu torcedor para que ele pudesse dizer isso, ou seja, de livre e espontânea vontade ele diz isso para poucos meses depois, assinar com o Flamengo e aí sim
trazer à tona esse ingrediente a mais que faz ou que transforma a história do técnico Leonardo Jardim, que fez no ano passado um excelente trabalho à frente do Cruzeiro e colocou o Cruzeiro em pé de igualdade, não só com esse Flamengo, mas também com o Palmeiras, que brigava com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. Fez um excelente trabalho, mas joga por terra tudo que fez, afinal de contas, não há um torcedor, por menos fanático que seja, que ainda aprecie com carinho o trabalho do português Leonardo Jardim. Ficou para trás. Por isso esse ingrediente transforma ainda mais esse jogo em algo ainda mais pesado. Mas vamos lá para os pontos que, pelo menos na minha visão, afinal de contas, estamos aqui para falar de Cruzeiro. Vamos trazer os pontos positivos. E de um ponto positivo que preciso trazer para esse confronto, eu trago a pressão que sofre o outro lado, o Flamengo, diante desse adversário Cruzeiro, que aos poucos vai entendendo a metodologia de trabalho de Arthur Jorge e, ao contrário do seu conterrâneo, o português Leonardo Jardim, vive um trabalho bem interessante, com todo o carinho e respeito do seu torcedor, ao contrário do que acontece do outro lado. O Flamengo, pressionado por si só, por todas as contratações, o investimento que faz a equipe rubro-negra, para além disso, o banco de reservas pesa e o trabalho do técnico português Leonardo Jardim começa a ser questionado. Essa pressão, imagino, claro, vai sim para dentro de campo. E se engana o torcedor que pensa que não. Afinal de contas, a pressão ela vem de fora para dentro. O Flamengo precisa mostrar. E ao contrário, o Cruzeiro que abre essa competição, essa disputa, fazendo o jogo dentro de casa, tem a seu favor, para além do torcedor, um momento que para mim é bem interessante. O segundo ponto positivo vem no confronto direto. Afinal de contas, nos duelos mata-mata, o Cruzeiro leva ampla vantagem. Em 9 oportunidades, levando em consideração todas as competições, Supercopa da Libertadores, outros torneios nem tão importantes assim, o Cruzeiro teve vantagem em 5 oportunidades diante desse adversário, o Flamengo. E vale, claro, a gente destacar com 2 títulos, né? Por que não? O da Copa do Brasil de 2003 e o da Copa do Brasil de 2017. E nessa mesma competição, a Libertadores, na mesma fase classificatória, as oitavas de final em 2018, quem não vai se lembrar daquele 2-0 no Maracanã, com gols do hoje flamenguista Arrascaeta, o Cruzeiro avançou nas oitavas de final e também eliminou o Flamengo. Ou seja, nesse duelo mata-mata, o Cruzeiro leva vantagem. E o flamenguista que não disser que o Cruzeiro impõe respeito, cá pra nós, ele vai estar mentindo, né? E outro ponto positivo que trago para nossa discussão está na dupla Matheus Pereira e Gerson. Matheus Pereira, o dono da 10 do Brasil, por que não, né? Porque praticamente é o único camisa 10 do Brasil, por mais que tenha o Flamengo ainda o Arrascaeta, mas não vive o seu melhor momento físico, inclusive, é sem dúvida um craque do futebol brasileiro, mas o momento vivido pelo Matheus Pereira vale destaque. Vale a gente reforçar o que faz o Matheus Pereira, aliás, nos últimos anos, né? Não só nesse ano, mas em especial esse ano, como vem comandando esse meio-campo do Cruzeiro e ditando o ritmo do cabuloso que vai enfrentar o Flamengo com o otimismo de um camisa 10 que brilha para o futebol nacional. E ao lado de Gerson, ele potencializa ainda mais a criatividade do maestro, o gelado Matheus Pereira. Se a gente precisa destacar como torcedor cruzeirense, ele vem carregado de ódio, por que não, do técnico Leonardo Jardim. Ódio esse que pode ser transferido para Gerson, que num contato direto com o Flamengo, dessa última, a vinda dele para o Cruzeiro, deixou marcas do lado de lá e muito hostilizado. É também o Gerson uma figura que vai para campo, que vai para o Mineirão em busca de reafirmação, que vai em busca de encontrar o seu melhor momento e, por que não, eliminar o seu ex-clube para mostrar que de fato tem o seu valor. Então o Cruzeiro tem peças interessantes, vivendo momentos muito interessantes. Mais um ponto a favor para o Cruzeiro que encara esse Flamengo. Mas e aí? Você acha que o Cruzeiro consegue repetir as façanhas de 2003 e 2017, quando eliminou o Flamengo na Copa do Brasil e se sagrou campeão
daquela competição? Ou nessa mesma situação, oitavas de final de Libertadores 2018, avançou? O Flamengo tem um elenco mais robusto, investimento mais pesado, mas isso faz dele o favorito para esse jogo contra o Cruzeiro? O que é que você pensa? Diz aí nos comentários, vamos resenhar como que você vê esse duelo da próxima quarta-feira. Eu vejo com muita ansiedade e tô otimista com relação à classificação do Cruzeiro. Diz aí, vamos trocar uma ideia.